Fala galera, bom dia para toda a comunidade aí do IFPA. E você pode estar se perguntando o que é que o professor Kleber está fazendo aqui com o professor Adriano em mais um capítulo do nosso projeto Miriti Live. Hoje o nosso convidado especial, invertendo os papéis, o professor Adriano. Professor, hoje o papel está invertido, grande satisfação tê-lo por aqui. E o professor Adriano está no processo de remoção pelo campus Vigia e a passagem dele pelo IFPA não foi uma passagem desapercebida. Professor Adriano, você pode ter certeza que nós vamos sentir muitas saudades, tanto do seu papel profissional que você deixou um legado, quanto também pelo aspecto humano, que você é uma pessoa diferenciada. E hoje vai ser a entrevista com o nosso grande amigo aqui, professor Adriano. E Adriano, queria que você, para começar, falasse um pouco como foi essa transição, que você é artista, você fazia parte de uma banda, como foi essa transição do artista, vamos dizer que você passou para outro palco, que você agora é um professor do nosso instituto, do IFPA. Queria que você falasse um pouquinho para a nossa galera que está nos assistindo. Beleza, Clebinho, bom dia, né? Um abraço a todo mundo que está curtindo aí o projeto Miriti Live, aí na reta final do nosso projeto, né, Kleber, aqui. Mas é um prazer estar aqui sendo entrevistado pelo Clebinho aqui, professor Kleber Cruz, que já foi entrevistado aqui, inclusive a entrevista está lá. Vamos ver se a gente consegue jogar o link aqui. Isso, botar o link para a galera assistir aí a entrevista com o Kleber. Cara, para mim foram 4 anos e meio praticamente aqui no campus, né? Assim, uma época muito abençoada da minha vida. E para chegar aqui, na verdade eu nunca sonhei, nunca pensei um dia ser professor. A minha formação é administração, né? Eu sou formado em administração de empresas com ênfase em empreendedorismo pela Faculdade Ideal. E desde que me formei, desde 2007, a minha vida foi empreendedorismo. Foi montando minhas próprias empresas, eu tive 2 empresas. Mas em momento algum passava na minha cabeça nada, docência? Jamais, nem ser servidor público, nem pensar em fazer concurso público. Jamais, e muito menos professor. Mesmo tendo em casa, né, o meu pai e minha mãe foram professores, a minha esposa ela é professora também, mas mesmo assim nunca tive a intenção, né? Nunca passou pela cabeça, na verdade. E aí montei uma banda, né? Tive banda também. Fala pra galera aí, se quiser pesquisar no YouTube, fala pra galera aí como é o Banda Doce Pecado. Banda Doce Pecado. Banda Doce Pecado. Vocalista. Foi uma outra época da vida bacana também. Mas, assim, né? A banda veio até antes de formar como administrador, né? Foram 10 anos de banda. E depois de formado, foram vários empreendimentos, né? Eu tive o primeiro trailer de sushi de Belém foi meu, que foi o meu TCC do curso, na verdade. Depois passei aí por multinacionais, empresas de pequeno, médio e grande porte. Aí, em 2010 fui para Vigia e montei lá, para quem não sabe, né? Eu sou de Vigia. E montei lá, na verdade entrei como sócio de uma choperia que já existia lá, era o Shop Night. E depois me tornei proprietário da choperia, e aí a choperia foi crescendo, depois virou casa de show, restaurante, lanchonete, tudo junto, né? E chegou um momento que em 2015 teve o concurso e a minha esposa, Leide, ela chegou em casa já com o cartão de inscrição. Olha, te inscrevi no concurso aqui. Fazer uma prova. Eu olhei para ela, concurso? Concurso de quê? Concurso para ser professor. Aí eu disse, não, professor, não acredito. E aí ela pagou, né, e me inscreveu, e eu disse que eu não ia, eu disse, perda do dinheiro, eu não vou fazer. Até que ela conseguiu me convencer, né, e eu fui fazer a prova do concurso do IF de 2015. Para minha surpresa, né, passei na primeira fase, que é aquela prova escrita, né, a prova escrita. Aí fiquei em 8º, aí fui selecionado para a prova didática. Aí tu imagina, cara, nunca fui professor na vida.
ter que dar aula, né, para 3 colegas ali numa banca. Uhum. Foi uma coisa assim também, mas graças a Deus, Deus abençoou a gente. Treinamos muito, eu e a Leide no dia anterior, e dos 100 pontos eu consegui tirar 93, cara. Poxa, que legal. E o primeiro colocado tirou 97, eu consegui tirar 93 e os outros colegas ficaram na média lá de 75, 70, né? Uhum. Então essa disparidade aí me proporcionou o 2º lugar no concurso. E aí quando foi para a prova de títulos, como eu te falei, né, eu não tinha interesse na área acadêmica, Sim. e sim mais nos negócios. Então eu nunca me preocupei em publicar artigo, em escrever um livro, ou fazer um mestrado, uma especialização, mestrado, doutorado, nunca. E aí, então eu não tinha títulos. Na prova de títulos, alguns colegas me passaram e eu fui para 4º lugar, né? E aí o primeiro colocado ficou com a vaga, que era em Bragança. O segundo ficou em Ananindeua, uma professora ficou em Ananindeua. A terceira também era outra professora, ficou em Belém. E eu fiquei 1 ano e meio na vez para ser chamado, cara. Então, aí em 2016, finalzinho de 2016, eu resolvi acabar com bar, restaurante, não queria mais trabalhar na noite, né, com música e tudo. E resolvi vender tudo e fui estudar Direito, que era outra vontade que eu tinha na época, né. Eu comecei a estudar Direito em Castanhal, morando em Vigia, ia para Castanhal todas as noites e voltava. Em 2016 a Leide passou no concurso em Nova Timboteu, aí nós fomos morar para Capanema, aí eu continuei Capanema, Castanhal, estudando Direito, né, e isso esperando ser chamado no concurso, cara. E lá passaram 1 ano e meio e nada. Aí nas vésperas de acabar o prazo, recebi aquele e-mail maravilhoso, né? Legal, consultando se eu gostaria de assumir a vaga aqui em Abaetetuba, e de prontidão, na mesma hora já respondi aceitando, né, a vaga. E foi assim que em 2017, outubro de 2017, eu cheguei aqui no campus, né? Com muitos desafios, né, Clebinho? Como eu já falei, né? Nunca fui professor. Um universo totalmente diferente também, que você está acostumado, então, desafiador. Isso, mas é o que eu sempre falo. Estou indo para Vigia agora, mas foram 4 anos e meio aqui de muito aprendizado. E, inclusive, eu quero aqui publicamente agradecer a todos os colegas que, desde quando eu cheguei aqui, nunca me falaram um não. Eu perguntava, pô, meu amigo, como é que, inclusive contigo, né, na sala dos professores, quando eu cheguei, ficava lá na sala dos professores, sentadinho lá, e no primeiro dia logo eu falei para todo mundo, gente, nunca fui professor na vida, vou precisar muito da ajuda de vocês, e nenhum me disse não. Todos, de alguma forma, em algum momento, me ajudaram, me auxiliaram, né, me mostraram o caminho da docência, né. Então hoje eu sou um pouquinho de cada um de vocês, né? A minha formação como docente hoje, nesses 4 anos e meio, tem um pouquinho de cada um de vocês aí. Adriano, muito legal essa passagem que mostra esse período de transição, esse desafio. E uma coisa que é fato, você que está assistindo aí a gente, esse camarada aqui é uma das pessoas que tem uma relação com os alunos que é uma relação de muita amizade, com certeza isso favorece bastante o trabalho. E outra coisa, o Adriano foi o nosso vocalista do nosso projeto da RSC, o Rock Sem Compromisso. Verdade. Eu recordo quando o professor Valdinei, que era o diretor na ocasião da chegada do Adriano, o professor Valdinei conversando comigo, que somos as pessoas que estão à frente do projeto. Ó, professor Cléber, chegou um colega para assumir aí o vocal. Tem também fotos lá no Instagram, no Facebook do próprio IFPA, inclusive o professor Adriano fazendo sua participação, fazendo o resgate daquela sua veia artística. Mas Adriano, eu queria que falasse assim um pouquinho das tuas atividades que fizeste aqui no IFPA, da tua relação com os alunos, que é algo que é muito marcante, eu percebo, de todas as turmas por qual o Adriano passou, ele não passou desapercebido, foram os alunos, inclusive, homenagearam ele, em algumas turmas ele foi homenageado por conta do papel, esse papel que extrapola só essa questão de ser um professor somente de repassar o conteúdo, mas ter uma relação bem interessante com os seus alunos. Queria que falasse um pouquinho de como é a relação
Como foi essa tua passagem em relação com os alunos, em relação com os professores? Bom, Clebinho, quando eu comecei, né, eu fiquei nervoso, fiquei nervoso várias vezes, mas o meu nervosismo maior foi quando eu entrei na sala dos professores e depois quando eu entrei numa sala de aula como professor, né? Nunca tinha acontecido isso na vida, né? E os alunos, eu converso com eles, a primeira turma que eu entrei aqui foi uma turma de edificações, guardo eles no coração, eles sabem disso, né? Foram 3 turmas, Um abraço para a galera lá de edificações que tá na verdade foram 3 turmas que marcaram assim, porque foram as primeiras, e a primeira mesmo assim que eu entrei foi numa turma de edificações da noite, e no dia seguinte, logo de manhã, entrei na turma de mecânica e depois na turma de edificações também integrado. Então, esses 2 momentos aí foram os mais, assim, que eu fiquei mais nervoso, né? Mas, assim, como eu cheguei e falei na sala dos professores que nunca tinha sido professor e todo mundo me ajudou um pouquinho, assim também foi com os alunos, né? Uhum. Cheguei na humildade mesmo, falando, gente, olha, estou aqui aprendendo igual a vocês, então vocês vão ser o meu reflexo, eu vou ser o reflexo de vocês, estou aprendendo junto com vocês também a ser professor. E foi assim, né, nesse ponto de humildade, sempre me colocando no lugar do nosso aluno, que muitas vezes tem assim uma história de vida, né, bem difícil para poder chegar até o nosso campus, para vir estudar. Tem alunos que têm a vinda dele para cá para o campus já é a 4ª jornada dele no dia, né, para ele vir. Tem alunos que estão iniciando a vida, mas tem uma realidade assim bem diferente, né? Moram nas ilhas, e, né, tem alunos que vêm zona rural, de municípios vizinhos, né? Então não é fácil. Então eu também me coloquei sempre me coloquei no lugar do nosso aluno também. E assim a gente foi aprendendo junto. Eu creio que o segredo de conseguir chegar, né, tocar no coração deles também e movimentar nossas aulas é esse, sempre com humildade a gente conseguir se colocar um pouquinho no lugar do aluno também, fazer ele se colocar no nosso lugar, né, enquanto profissional, e mostrar para eles que eles já são profissionais também, né? Então a gente trabalha aqui em cursos técnicos, cursos superiores, então já são profissionais em formação, né? E assim foi, e está sendo, né? E passei por várias turmas, a gente teve o grande desafio da pandemia, ensino remoto, né? Infelizmente, muitos alunos, porque nós tivemos muitas turmas no ensino remoto, né? Então eu não tive aquele contato pessoal, né, em sala de aula, que eu gostaria muito, que eu gosto muito. Então, mas mesmo assim a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho, né, junto com eles. É muito impressionante, Cléber, você sabe disso. A gente vê a evolução deles, né? Desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula. Então, é reflexo do nosso trabalho. Reflexo do nosso trabalho. Então isso foi muito bacana, e sempre, como a minha formação é de empreendedorismo, eu utilizo muitas habilidades empreendedoras, né? Que eu tive muitos treinamentos na área comercial antes de vir para cá, né? Trabalhei em várias empresas, atendimento ao público, saber se comunicar, relacionamento interpessoal. Então eu utilizo essas técnicas, isso facilitou um pouquinho para mim, né, nesse dia a dia. A partir daí, quando eu comecei a ter a prática da sala de aula, foi ficando mais seguro. Mais seguro, aí assim, agora já dá pra gente implementar alguns projetos, né? Como é que faz isso, como é que faz aquilo. E o primeiro deles, que foi muito bacana, foi a Rádio Meriti, né? Que nós implementamos, foi uma web rádio, que nós colocamos aqui no site do campus, né? Ela tinha também um dos objetivos dela era a inclusão, né? Então a pessoa que tinha ali uma deficiência auditiva ou visual, né, poderia pedir alguém acessar o nosso site e já abria logo o player, né, das músicas, e aí a gente pegava as notícias que as nossas colocava no site, fazia a narração e colocava na programação, e junto com as músicas, né, e foi uma inovação no campus, foi muito legal. E a gente já aproveitava também para os nossos alunos eles
apresentarem os seminários deles aqui. A gente está aqui, galera, num estúdio panorâmico aqui da rádio, né, que era da rádio, e aí depois se transformou no estúdio da Miriti Live, que é outro projeto. E aí os alunos vinham para cá, aqui onde nós estamos, e apresentavam os seminários aqui. E aí os pais dos alunos, os amigos, podiam assistir ao vivo através da nossa página no Facebook. E a galera comentava lá, era muito legal, muito bacana. Por motivos de direitos autorais, né, e a gente precisou tirar a rádio do ar e fomos atrás das informações com o ECAD e tudo. Inclusive, muitos alunos, alguns colegas nossos perguntam a respeito da rádio. Isso. E aí nós começamos todo um planejamento, né, ainda com o professor Valdinei. Aliás, aqui quero mandar um grande abraço ao professor Valdinei, que era o nosso diretor-geral da época, que me recebeu muito bem, que também me incentivou muito na criação da rádio. E aí na rádio a gente precisou tirar do ar e nós fomos atrás da informação, fomos em reuniões no ECAD em Belém, e aí precisava tinha um valor por direitos autorais dos compositores, para as músicas poderem tocar. E a gente fez todo um planejamento e veio a pandemia. Aí divisor de águas. Isso. E aí então a gente precisou modificar o projeto da rádio e virou um Miriti Live, que é onde o objetivo principal é a gente fazer esse registro aqui. A gente vê aqui pelos corredores as turmas que se formam dos alunos, né? E tem aquela plaquinha com as fotos dos alunos ali na parede e tal. E não tinha nenhum registro nosso, né? Dos colegas que passam aqui pelo campus, que fazem o campus acontecer no dia a dia. Então esse registro que a gente está fazendo agora aqui, por exemplo, é um registro que vai ficar na página do YouTube, né, no canal do YouTube aqui do campus, e vai ficar aí um registro, né, de que a gente passou aqui pelo campus, a gente desenvolveu o nosso trabalho aqui, né? Então o projeto Miriti Live, ele tem esse objetivo de registro e de levar para a comunidade quem são as pessoas que fazem o campus acontecer, né? Quem são as pessoas, não só o professor, mas o ser humano, né? Sim, com certeza, tá aqui, o servidor ser humano que está aqui. E é isso. Pois é, Adriano. Não, e eu não posso deixar de falar do RSC, cara. Sim. O RSC era uma banda que quando eu cheguei aqui já me colocaram logo como vocalista, né? O RSC, Rock Sem Compromisso. É Rock Sem Compromisso. E ainda existe. Não vou confundir com o RSC lá do Plano de Carreira. E ainda existe a banda, né? Existe. Segue aí com nova formação. Quem tiver interessado, me procure, professor Cláudio, me procure pelos corredores. E Adriano, uma coisa também que eu gostaria de acrescentar é que a própria presença do Adriano aqui no campus, um profissional da administração e na docência, teve alguns olhares que começaram a mudar com relação à própria PPC dos cursos, porque os cursos começaram a ver essa possibilidade do empreendedorismo dentro dos seus PPCs, uma possibilidade que começou a surgir. Poxa, por que a gente não coloca um empreendedorismo, coloca algum curso, um curso FIC, de repente, uma possibilidade a respeito disso? O Adriano ele trouxe essa perspectiva, e trouxe esse know-how, esse background que ele já tinha para agregar nos nossos cursos aí. Adriano, uma vez eu estava no auditório e eu recordo de uma turma, acho que foi à noite, uma turma que ela estava totalmente desmotivada. E ela homenageou o professor Adriano, porque o professor Adriano ele tem esse carisma e ele consegue motivar os alunos. Me fala um pouco daquela experiência. Eu tava no auditório naquele dia e foi emocionante, porque a gente sabe que o aluno, a gente já foi aluno, então a motivação é algo que é um pilar importante no prosseguimento dos estudos. Se você não tem um professor que não te motiva, fica mais complicado você também manter o interesse, manter focado. Isso. Fala um pouquinho daquele dia ou dessa experiência. Cara, antes de falar desse dia, você tocou num assunto aí primordial com relação ao empreendedorismo, né? É que quando eu cheguei aqui ao campus, eu percebi que a visão das pessoas, da comunidade com relação ao empreendedorismo era aquela de que o empreendedorismo era montar empresa. Vamos ensinar nosso aluno a ter um próprio negócio, né? Isso está errado? Não. Mas isso é um pedacinho do empreendedorismo, né? É como se fosse o empreendedorismo fosse um livro
montar o próprio negócio é o último capítulo do livro, e a gente não começa a ler um livro de trás para frente, né? Então, eu comecei a trabalhar o empreendedorismo corporativo, que são as habilidades empreendedoras, né? E essas habilidades, esse tipo de empreendedorismo, ele pode ser ensinado, pode ser trabalhado em qualquer curso, cara. Em qualquer de nível médio, nível superior, né? Em especializações, em qualquer curso, o empreendedorismo corporativo ele pode ser ensinado. O que aconteceu? Numa turma de 40 alunos no início do curso, a gente pergunta quem aqui um dia quer ter o próprio negócio? No universo de 40 alunos, 2 ou 3 levantam a mão, né? Mas quando a gente trabalha o empreendedorismo corporativo, que são habilidades empreendedoras, por exemplo, a importância do aluno não chegar atrasado, não faltar, o uso do uniforme com relação ao marketing pessoal dele, do aluno, como falar em público, como se relacionar com o colega, tem muita questão do bullying, né? A gente trabalha tudo isso. Então a gente ensina essas habilidades no empreendedorismo para o nosso aluno. E aí isso faz com que o aluno se motive a vir para a nossa aula, porque juntando com metodologias ativas, ou seja, a gente invertendo o lugar do professor e aluno, né? Fazendo com que o aluno seja o protagonista da aula, a gente se torna interessante para ele. E esse é o segredo de você motivar uma turma, é você fazer com que as pessoas te vejam com interesse. Se ela não tiver interesse em você, a tua aula vai ficar desinteressante para ele, o conteúdo vai ficar desinteressante para ele e, consequentemente, desmotiva, né? Então a gente começou a trabalhar essa questão de empreendedorismo corporativo. E aí fomos levantando a bandeira nas reuniões de PPC, né? Os cursos onde não tinham, inclusive aqui eu mando um abraço para o professor Wander, que hoje a gente já está na 2ª turma de empreendedorismo forte abraço da informática, e o Wander que levantou a bandeira também junto comigo, e o resultado tá aí, cara. Os alunos estão dando show, né, em apresentação de seminário, estão altamente desenvolvidos, assim, né, e não faltam, são assíduos, não chegam atrasados. A relação ao uso do uniforme, né? Ninguém veio reclamar, por que a gente tem que usar? Não, eles sabem a consciência. Tudo isso a gente trabalha no empreendedorismo. Por exemplo, não seria importante, vou citar aqui algumas profissões, um dentista, não seria interessante ele saber lidar com o público? Sim. Ele saber atender o público dele? Nós, professores, não é interessante a gente aprender as técnicas de relacionamento interpessoal entre nós, os colegas? Inclusive, numa das nossas reuniões, eu faço parte do curso de Biologia, faço parte do colegial. No curso de Biologia, a gente várias vezes mencionou a inclusão do empreendedorismo dentro do nosso PPC ou alguma atividade complementar, porque a gente precisa ampliar essa visão. E o profissional que vai sair da licenciatura, ele não pode deixar de ter esse pensamento empreendedor também. Isso. Então é bacana, cara, isso aí, porque já pensou, ia ser o primeiro curso de biologia, eu acho, do Brasil que ia ter a disciplina de empreendedorismo. Eu acho. Não sei, né? Tinha que pesquisar. E aí, Clebinho, então trabalhando dessa forma, né, a gente consegue tocar o coração do nosso aluno, consegue, usando essas habilidades empreendedoras, tornando ele o protagonista da aula, a gente acaba se tornando interessante para ele, né? E aquela homenagem lá no auditório, né? Sim, foi emocionante. Os alunos escreveram meu nome, as letras do meu nome, né, nas camisas. Cara, aquilo foi... Eu fiquei estático porque eu não sabia como reagir, né? Eu não sabia... Aí eu fico emocionado porque vai passando um filme, né, na cabeça da gente, e esses meninos, eles são demais, cara. Eles são demais, eles motivam a gente também, né? A vir pra cá, a dar o nosso melhor. Vim de longe, né? Vim de outras cidades. E aquele dia foi muito especial. Aquela homenagem lá, Fala de novo qual é a turma pra ele. Turma de edificações. Turma de edificações. E teve uma outra fala também de um aluno em uma formatura que me marcou muito, que ele disse que ele ia desistir do curso. Né? E quando ele assistiu a aula,
ele assistiu a nossa aula a primeira vez, ele falou assim, que eu falei alguma coisa naquela aula que motivou ele até o final. E naquele dia ele estava se formando lá no auditório. E ele disse que a família dele era contra ele vir estudar aqui, queria que ele fosse pescador, que ele trabalhasse no que a família já trabalhava, né? E ele chegou no auditório e estava se formando no curso de pesca, né? E já tinha passado até no Enem, no vestibular, para verticalizar o ensino dele. Aquilo me marcou muito também. Foi um dia que fez sentido para mim, né? Fez as coisas valerem a pena, como está sendo, né, até hoje. Poxa, Adriano, que história legal, uma história realmente comovente que acaba tocando o coração da gente. A gente está no campus do IFPA Guaitetuba, então a galera tá passando aqui, tá todo mundo nativo, fica até confundido a câmera, tá todo mundo nativo aqui. Adriano, já te fiz essa pergunta nos corredores, como eu digo, tu é meu brother nessa instituição. Me sinto muita vontade para perguntar isso e vou te perguntar de novo. Eu acho que ele sabe o que eu vou perguntar para ele. Adriano, já mentalizaste? Já, como diz o pessoal, já caiu a ficha no último dia que tu entrar na sala de aula? Poxa, hoje vai ser a minha aula, a última aula que eu vou dar aqui para essa turma. Já começaste a pensar nisso? Não, cara, na verdade, já me emocionei várias vezes aqui, às vezes até sozinho aqui na sala da rádio, né? Mas, assim, pensar no último dia, a última aula aqui no campus Abaetetuba, eu não quero nem pensar... Diga-se passagem, enquanto servidor do campus, porque as portas vão estar sempre abertas para ti. É isso, esse ponto que eu ia falar. Você só vai dar um até logo, vai retornar lá para a cidade, que o Adriano ele é de Vigia, então nós temos está um campus lá para a sua cidade, vai trabalhar no campus da cidade dele, mas as portas estão sempre abertas para o Adriano, para justamente preparar uma disciplina, esse tipo de coisa. É que eu estou pensando, eu não estou pensando assim, é o último dia que eu venho no campus Abaetetuba, né? Não estou pensando dessa forma. Já falei para a professora de Selma, que está como diretora-geral, o professor Reginaldo, que é o nosso diretor de ensino, para o Barradas, nosso coordenador de ensino também, que não esqueçam de mim. Quando tiverem os eventos, eu vou vir com o maior prazer. Né, com certeza, Adriano, com certeza. Então eu não vejo o último dia de aula, eu não estou pensando nisso, mas com certeza vai ser um dia emocionante também, cara. Vai ser um dia emocionante. Beleza. Galera, então, para fechar, queria que o Adriano desse aquela palavrinha final, certo? Manda tua mensagem lá pra galera, antes da gente terminar aqui. Beleza, Clebinho. Cara, pra gente finalizar, eu quero falar também que eu dei o meu máximo para não simplesmente só passar aqui pelo campus, né? Tentei fazer o máximo de amigos possível, tentei dar o meu máximo para os nossos alunos, né? E penso que não é um fim da linha, né? Até por isso também, quando eu iniciei aqui no campus como professor, eu queria saber como era ser professor. Então, eu usei uma técnica chamada técnica da modelação, perguntei pelos corredores informalmente quem eram os professores que os alunos mais gostavam e comecei a observar esses professores e usei como modelo para mim. Também fiz uma pesquisa em 3 municípios, né, com alunos de vários níveis educacionais, ensino médio, do ensino superior, e em Abaetetuba, em Vigia, na Anideu, eu fiz uma pesquisa, onde essa pesquisa que eu fiz com os alunos era muito simples, era só para o aluno responder por que você não gosta do seu professor. Só isso. Sem citar nomes, sem citar disciplina, nada. E aí eu fui tabulando esses dados. Quando eu tabulei os dados e fui escrevendo sobre cada um deles, eu vi que eu tinha um material muito top na minha mão, né? E aí, assim, eu sabia com o que estava escrito ali exatamente o que eu não deveria fazer enquanto professor. Então, eu vi que aquele material era muito top e eu decidi assim, não,
essas informações são muito valiosas para ficar só para mim, guardar só para mim, né? E aí, estou escrevendo um livro, né? E nos próximos dias aí a gente deve estar lançando uma parte desse livro em forma de audiobook na internet. Legal. E chamado, o livro se chama Por que Meus Alunos Não Gostam de Mim? Interessante. E esse livro, Clebinho, é assim, para deixar como um legado mesmo da minha passagem aqui pelo campus, né? Em forma de agradecimento pela parceria, pelos conhecimentos que eu adquiri junto com vocês, junto com nossos alunos. Fica aqui o meu agradecimento. Não tem como eu falar nome por nome, mas em nome aqui, falando para o Clebinho, para todos os colegas, professores, docentes aqui do campus. Aqui está o nosso TI, o Bruno está aqui, então está representando aqui também todos os TAs daqui do nosso campus. Muito obrigado de coração mesmo. Agradeço a professora Edselma, a nossa diretora-geral, o professor Edinaldo e o professor Barradas pela oportunidade, né, que me deram sempre de botar os projetos em prática. Nunca disseram não também aqui para mim, né, para minhas loucuras aqui dos projetos. E é isso, cara. Então eu só tenho a agradecer nossos alunos também, cada aluno que passou aqui pelo Instituto, que passou pelas disciplinas de empreendedorismo, gestão da qualidade e organização e normas de trabalho. Meu agradecimento do fundo do coração aos colegas professores todos e aos técnicos administrativos e à comunidade Abaetetuba, né, que me abraçou. Eu tenho agora como mais uma casa, mais um município que é a minha casa, que é Abaetetuba. Clebinho, obrigado pela troca de papéis hoje aqui, né? Comandou, bacana, cara. Valeu, obrigado. Pessoal, professor Adriano Pinheiro foi entrevistado de hoje, projeto Meriti Live. Forte abraço, nos sigam nas nossas redes sociais oficiais. Forte abraço, até a próxima. Valeu!